Exemplo 2. Velocidade e inclinação da curva de x em função de t, o elevador. A figura mostra o gráfico x de t de um elevador que, depois de passar algum tempo parado, começa a se mover para cima, que tomamos como o sentido positivo de x, e depois para novamente. Plot v de t. Então a figura que ele fala é esta aqui. Este aqui é o gráfico, portanto, que a questão nos dá. E ele pede para que a gente encontre o gráfico da velocidade em função do tempo para esse deslocamento do elevador. As primeiras coisas que a gente precisa observar é que no intervalo de tempo de 0 a 1 segundo o elevador está parado. Entre 1 e 3 segundos esse elevador ele sofre algum deslocamento. Entre 3 e 8 segundos esse deslocamento ele é constante, portanto ele mantém uma velocidade constante. A partir dos 9 segundos, esse elevador já está parado, ou seja, entre 8 e 9 segundos, ele sofre um processo de redução dessa velocidade, uma desaceleração, e a partir de 9 segundos, ele se encontra parado. Vamos construir o gráfico da velocidade abaixo desse gráfico, para que a gente possa observar cada uma das informações que esse gráfico de cima representa nos mesmos intervalos de tempo. A primeira coisa que a gente precisa encontrar é qual é a velocidade que ele tem nesse trecho entre B e C. Vamos calcular a partir da velocidade média, já que a velocidade ali nesse trecho é constante. Como entre B e C a velocidade é constante, temos velocidade entre B e C vai ser, portanto, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo gasto nesse deslocamento. O deslocamento vai ser 24 menos 4 dividido pelo intervalo de tempo, que é 8 menos 3, o que vai dar uma velocidade de 20 dividido por 5, que dá, portanto, uma velocidade de 4 metros por segundo. No trecho entre 0 e 1 segundo, o elevador está parado, portanto ele não tem velocidade. No trecho a partir de 9 segundos, esse elevador ele continua parado. Portanto, o gráfico da velocidade para os mesmos intervalos de tempo, 3 e 8 segundos, trecho de 1 segundo é importante e o de 9 segundos também é importante. Então, vamos colocar aqui apenas os valores que interessam para a gente. Nesse trecho, nós verificamos que o ponto A se encontra aqui. O ponto B se encontra com uma velocidade de 4 metros por segundo até chegar ao ponto C. Que corresponde esse valor a 4 metros por segundo. E posteriormente o ponto D já se encontra aqui abaixo, onde ele vai estar com a velocidade, a partir de 9 segundos, essa velocidade é igual a 0. O gráfico da velocidade vai ser, então, portanto, nesse trecho, constante igual a 0, nesse trecho ela é constante e igual a 4 metros por segundo, e nesse trecho para frente, constante igual a 0. Mas entre 1 e 3 segundos e entre 8 e 9 segundos nós temos uma variação. Essa velocidade ela deve variar, ela deve sair de 0 e ir para o valor de 4, e depois ir do valor de 4 novamente para 0 segundos. Aqui entra o nosso conceito agora de derivada, observando que entre 1 e 3 segundos esse gráfico tem um comportamento parecido, e aqui nós estamos fazendo uma suposição, já que nós não temos dados suficientes. Essa figura tem um comportamento parecido com uma parábola, um trecho de parábola, assim como entre 8 e 9 segundos também um comportamento semelhante à de uma parábola. Podemos dizer que nesse trecho a posição ela seria representada por uma função de segundo grau, e aqui também representado por uma função de segundo grau. Então, supondo que
entre 1 e 3 segundos, x seja uma função do tempo de segundo grau, e também entre 8 e 9 segundos, o x também seja uma função do tempo de segundo grau, a gente deve lembrar que a velocidade é definida como a derivada da função posição no tempo. E se eu derivo uma função de segundo grau, eu passo a ter uma função de primeiro grau. Aqui eu tenho uma função que está crescendo, logo a minha derivada vai dar uma função positiva. Aqui eu tenho uma função que ela está deixando de crescer. A sua taxa de crescimento é negativa, ela está diminuindo o seu crescimento. Portanto, a sua derivada vai dar uma função de primeiro grau negativa. Então aqui eu posso tirar que a velocidade vai ser uma função do tempo de primeiro grau em ambos os trechos. Mesmo se eu não soubesse que aqui deveria ser uma função que tem uma diminuição no seu crescimento, isso daria uma função negativa, simplesmente esse gráfico aqui me diria isso, a função tem que ser para baixo. Portanto, aqui nesse trecho nossa função ela é de primeiro grau crescente, e aqui nossa função é de primeiro grau decrescente. Podemos complementar a análise dessa questão olhando para o gráfico da aceleração no mesmo intervalo de tempo. Considerando a aceleração de metros por segundo ao quadrado, nós temos então aqui o seguinte gráfico para a aceleração nos mesmos intervalos de tempo. A velocidade se manteve constante e igual a zero nesse primeiro trecho. Nesse segundo trecho, entre 1 e 3 segundos, a velocidade foi crescente, portanto, uma função de primeiro grau. Entre 3 e 8 segundos, a velocidade foi uma constante. Entre 8 e 9 segundos, a velocidade foi uma função de primeiro grau decrescente. A partir de 9 segundos, a velocidade volta a ser constante e igual a zero. Trechos onde a velocidade é constante, nós podemos dizer que o gráfico da aceleração deve ser igual a zero. Então, para aqueles trechos onde a velocidade é constante, nós temos um gráfico da aceleração igual a zero. Então, entre 0 e 1 segundo, a aceleração tem que ser igual a zero. Entre 3 e 8 segundos, a velocidade é constante, a aceleração deve ser igual a zero. E a partir de 9 segundos, o elevador está parado, não tem mais variação na velocidade, também essa aceleração deve ser igual a zero. Interessa a gente encontrar o que ocorre entre 1 e 3 segundos e o que ocorre entre 8 e 9 segundos. Bom, se aqui é uma função de primeiro grau, a derivada desse cara aqui, vamos lembrar que a aceleração ela é definida como a derivada da velocidade em função do tempo. Se aqui a gente tem uma função de primeiro grau, a aceleração aqui vai ser uma função constante. A mesma coisa aqui, a aceleração vai ser uma função constante. Logo, nesses dois trechos vamos ter valores constantes para a aceleração. Como a aceleração é constante, a aceleração pode ser dada pelo próprio valor da aceleração média. Então podemos dizer que a aceleração entre 1 e 3 segundos seria a variação da velocidade no intervalo de tempo. A variação da velocidade é a velocidade final, que é 4 menos a inicial, que é 0, dividido pelo intervalo de tempo, que é 3 menos 1. Portanto, nós vamos encontrar uma aceleração aqui de 4 dividido por 2, o que dá uma aceleração nesse trecho de 1 a 3 segundos de 2 metros por segundo ao quadrado. E no trecho de 8 a 9 segundos, bom, aqui é bem interessante a gente pensar que o intervalo de tempo é menor, é apenas 1 segundo, ele tem que sair dos mesmos 4 metros por segundo para zero, logo ele deve sofrer uma desaceleração maior, e é o que nós vamos encontrar aqui. A igual a velocidade final menos inicial. A final, a velocidade é zero,
A inicial é 4 metros por segundo. E o intervalo de tempo final 9, inicial 8, que vai dar menos 4 dividido por 1, ou seja, a aceleração entre 8 e 9 segundos foi de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Negativa porque foi uma desaceleração. Portanto, a gente vai ter aqui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e aqui uma desaceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. E aí só precisamos ligar o restante do gráfico. E este vai ser o comportamento do gráfico nesta questão, para o problema do elevador.